Muito bom dia a todos. Havendo quórum regimental, nós damos por aberta a 27ª reunião ordinária desta comissão. Cumprimentando os deputados presentes, eu também cumprimento a todos que nos visitam aqui na Comissão de Constituição e Justiça, agradecendo a presença de todos. Tem um expediente em minhas mãos. Antes da lida do expediente, eu coloco em discussão a ata da 26ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que concordarem permaneçam como se encontram. A ata está aprovada. Expediente 329/2017, assinado por Átila Zilli Siman, assessor parlamentar, do deputado Jean Kuhlmann, presidente desta comissão. Cumprimentando cordialmente, sirvo do presidente para informar que o deputado Jean Kuhlmann, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, está em viagem representando esta Casa Legislativa, acompanhando o governador do Estado, o secretário de Segurança Pública, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, prestigiando a inauguração do novo quartel dos bombeiros militares de Timbó, e deste modo encontra-se impossibilitado de presidir os trabalhos da reunião ordinária aprazada para hoje. Sem mais, subscrevo-me com elevada estima e consideração, razão pela qual hoje, na condição de vice-presidente, nós assumimos a presidência da comissão. Busquei conversar com o deputado Jean, não consegui, está em viagem, o seu celular está fora de área. Gostaria de ter informações em relação à pauta, no que diz respeito aos projetos pautados por ele, em que ele é o relator, já que na última reunião nós cobramos de forma veemente, especialmente alguns projetos que deveriam ser deliberados hoje. Houve esse acordo, e na medida em que o presidente viaja, entendo que deveria ter deixado um substituto para fazer o relato dos projetos. Presidente, pela ordem. Pois não. Eu vou aproveitar o momento inicial da CCJ para tentar reiniciar com Vossa Excelência uma discussão que eu iniciei com o presidente, já que o projeto 24.4/2016, que eu sou o relator, no dia 16 de maio, ele teve deferido um requerimento de prorrogação de prazo ao primeiro secretário, deputado Kennedy Nunes. E no dia 14 de agosto, completou-se os 90 dias. Na sessão passada, na semana passada aqui, foi completado 119 dias, hoje está completando 126 dias, então eu peço para que Vossa Excelência, se puder já no início da CCJ provocar a sua assessoria para que a gente tenha, de preferência, uma interpretação agora, já que o senhor tem a presidência da comissão, para que a gente possa, pelo menos, ter um entendimento, já que na última sessão eu fiquei sem resposta, tanto do presidente quanto da assessoria da Comissão de Constituição e Justiça. Muito obrigado. Bem, respondendo, eu reputo que prazo não tem interpretação. Prazo é prazo. Prazo é peremptório. Entendeu? A gente está diante dessa dificuldade de que os projetos fisicamente não estão em meu poder. Eu consulto os projetos sob a relatoria do deputado Jean. Eu consulto... O número desse exatamente, eu sei que Vossa Excelência pode estar também tendo dificuldade de achar outro projeto. Eu pediria para que Vossa Excelência tentasse procurar aí nas gavetas da Comissão de Constituição e Justiça o 24.4 de 2016. Sou uma pessoa que eu sou filho de alemã, gosto de cumprir prazo, presidente. Eu gostaria, então, a consultoria presente aqui, esse projeto, se é possível, nós trazermos
a pauta, já tratamos sobre ele na reunião da terça-feira da semana passada. O desejo nosso é de que o acordo que havíamos feito, né, todos os projetos que nós tratamos na terça-feira passada estivessem hoje aqui para serem deliberados, mas eu começo então atendendo o seu requerimento para que a consultoria da comissão, assessoria, localize esse projeto, e se houver entendimento da maioria dos membros da comissão, se nós possamos deliberá-lo. Mas Senhor enquanto... Presidente. Pois não, deputado Mauro Benazal. Questão de ordem, aproveitando o ensejo, cumprimentar a todos. Nesta mesma linha, senhor presidente, estávamos pré-combinados de que hoje nós deliberaríamos aqueles 2 projetos que envolvem os financiamentos da Celesc, pela importância que o tema representa para Santa Catarina, né? Mas eu consulto Vossa Excelência, por definitivo, esses 2 projetos também não estão em seu poder para oferecimento de voto, os 2 projetos da Celesc. Também não estão. Então, todos os projetos pautados em que o relator é o deputado Jean Kuma, eles não se encontram aqui fisicamente. Se houver o entendimento da comissão, eu não posso, obviamente, que avocar, e não penso que não devo. Mas se houver o entendimento da comissão de forma majoritária, creio de que, aliás, é nosso dever, até porque os prazos estão esgotados, colocá-los em deliberação. Nesta linha, senhor presidente, eu queria só trazer a conhecimento dos membros desta comissão, de que foi nos enviado através da Celesc um expediente este que foi enviado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. Eu gostaria de fazer a leitura e, na sequência, pedir a Vossa Excelência que anexasse cópia desses 2 expedientes aos 2 projetos da Celesc para que fique consignado nos autos. Prezado Cleverson, o contato novamente em relação à aprovação do nosso empréstimo com a Celesc, dado que esta semana ainda não foi considerada pela Comissão de Constituição e Justiça. A data prevista para a consideração do empréstimo no diretório do BID é o dia 18 de outubro. Para isso acontecer, a negociação do contrato de empréstimo tem que ser efetuada até ao máximo final de setembro. Isso significa que a lei aprova a garantia do Estado de Santa Catarina de ser aprovada até a 2ª semana de setembro, próxima semana, que conclui no dia 15/9, a fim de solicitar uma data de negociação às instâncias do governo federal. Já não temos margem de erro de não acontecer este cronograma. Perdemos o espaço na agenda do diretório do BID, o que significa que o empréstimo correria o risco de não ser pautado nos seguintes diretórios de 2017. Abre parênteses, os diretórios são 1 por semana e o número de operações a serem avaliadas em cada diretório é limitado. E por isso que as datas são definidas com muita antecedência, fecha parênteses. Para somar a nossa preocupação, a carteira do banco com o Brasil para 2018 já foi também definida. Outros empréstimos foram priorizados para serem aprovados no ano de 2018. Então, caso perdermos o espaço 2017, existe o risco de não ter um espaço garantido em nossa programação para 2018. Tanto o banco quanto a Celesc têm investido muito tempo e recurso na preparação da operação. Devo recalcar que o trabalho da equipe da Celesc com o BID tem sido exemplar, tendo preparado toda a documentação que foi requerida para avaliar as obras dentro dos prazos que tínhamos inicialmente pautados. Não podemos perder esta boa oportunidade de continuar trabalhando juntos, tendo já investido tempo e recurso nesta operação e só faltando fechar a negociação. Como sempre, o banco fica à disposição, considerações finais, e aí eu gostaria que Vossa Excelência juntasse isso aos autos, até porque esses investimentos da Celesc, nós, como deputados, estamos sendo cobrados em todo o território de Santa Catarina. E este é um projeto que está aqui, de autoria do nosso governo. Então, embora
nós sejamos somente vice, mas ocupamos espaços importantes no governo, a gente se preocupa com o bom andamento do governo e, acima de tudo, o bom andamento de Santa Catarina. E esses investimentos da Celesc vão garantir a continuidade daqueles que estão investindo na indústria catarinense, mas também oportunizando ao agricultor uma melhor qualidade de energia para as suas atividades. Então, peço a Vossa Excelência que junte este material aos autos. Senhor presidente. Eu peço à assessoria que junte este informativo do BID aos autos dos 2 projetos de lei pautados para hoje de projetos de financiamento junto ao BID. Pela ordem, deputado Dirceu Dresch. Senhor presidente, quero cumprimentar os senhores deputados, a toda a equipe da casa, que sempre nos acompanha nestas atividades das comissões, no trabalho do plenário. Cumprimentar todos que nos visitam hoje, lideranças de todas as regiões. Novamente cumprimentar aqui os trabalhadores, lutadores aí pela Celesc Pública, dos sindicatos dos eletricitários de Santa Catarina, e dizer da satisfação de vê-los aqui defendendo essa empresa. Eu fiz as últimas 2 reuniões um próximo encaminhamento aqui sobre a questão do financiamento. Nós não somos da base do governo, mas nos preocupamos com os catarinenses, seja empresários, indústrias que querem se instalar no nosso estado, seja especialmente a nossa agricultura familiar. Nós temos feito roteiro de audiências públicas, deputado Mauro também, no debate sobre a estruturação da energia. Em todas as regiões tem vindo muito forte esse debate de estruturação das redes trifásicas no interior. E eu não estou entendendo aqui, de fato, o que está acontecendo. E eu queria aqui que o líder do governo nos desse também uma satisfação sobre este projeto. Se o governo, de fato, o governador não quer a aprovação deste projeto, porque nós estamos aí, aprovamos nesta casa o empréstimo junto ao BNDES, isso é importante que a sociedade saiba, com juro que não está claro, mas se fala em torno de 14%, de um recurso de 1 bilhão e 500, nós estaríamos pagando em torno de 800 milhões de juros em 11 anos. Este recurso do BID é um recurso muito mais barato, não está claro aqui no projeto, mas fala-se em 3%. Então, não aprovar este financiamento por parte da Celesc e aprovar um financiamento com o BNDES, que é um financiamento muito mais caro, é isso que eu não estou entendendo. Se de fato tem uma estratégia de não investir na Celesc, deixar sucatear ela para depois entregar o resto, porque infelizmente a parte dela já foi privatizada, já foi entregue para empresários, que é uma empresa pública importante, nós queremos manter ela. Então, por isso, nós entendemos que esse investimento na empresa é importante, é um investimento a longo prazo, para reestruturar esta empresa que todos os catarinenses, com certeza, estimam e querem que ela continue sendo dos catarinenses, investindo aqui no nosso estado. Então, por isso, gostaria, inclusive, que o deputado Darcy, que é o líder do governo, nos desse uma posição, porque eu acho que esse projeto deveria encaminhar, embora que eu entendo de que, quando o deputado que está com o projeto na mão, está com vista, o relator não está presente, é difícil, deputado Cobalcini, a gente aqui fazer, mas alguma forma de o projeto andar. Agora, como nós estamos com todos os prazos esgotados, inclusive correndo o risco sério de perder esse financiamento, é uma questão importantíssima que está em jogo hoje aqui. Eu lamento que, deputado, com certeza todos nós teríamos outras agendas a cumprir. Estamos aqui porque temos um papel nessa comissão a cumprir, estamos representando os nossos partidos, somos escolhidos para estar aqui. Então eu lamento que o deputado Jean, que está com um projeto tão importante, não esteja aqui hoje para a gente discutir esse projeto e dar andamento para as demais comissões, porque depois vem a Comissão de Finanças, que é uma comissão importante, que precisa discutir também esse projeto, então não vai dar mais tempo para nada. Obrigado, deputado Dirceu. Nós temos aqui mais um ofício, 331/2017, em que o deputado Jean Kuman
encaminha como seu substituto na data de hoje o deputado Natalino Lázari. Gostaria de informar, então, que o deputado Natalino representa aqui o deputado Jean Kuman, e já lhe consulto, deputado Natalino, porventura o deputado Jean deixou os projetos pautados para que o senhor fizesse o relatório? Senhor presidente, bom dia. Prazer participar desta Comissão de Constituição e Justiça, cumprimentar todos os colegas deputados. Não, a orientação que eu tenho é que os projetos do deputado Jean Kuman sejam retirados de pauta, senhor presidente. Senhor presidente. Pois não, deputado Só uma sugestão. Me parece que o assunto é extremamente relevante e nós não reunimos, com todo respeito, as decisões contrárias às condições de deliberarmos neste momento. A minha sugestão é para que o senhor consulte a todos sobre a possibilidade de deixarmos essa reunião aberta para, a qualquer momento ao longo desta semana, retomarmos esse debate, se for este o acordo que pode ser construído, evidentemente. É a minha sugestão. Eu reputo sensata a sua sugestão, diante da impossibilidade, porque nós não temos fisicamente. Que tivéssemos fisicamente, penso que essa comissão poderia, de forma majoritária, decidir. Diante dessa impossibilidade, pois não, deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, nós sabemos a importância do projeto da Celesc. Tratamos com o governador na semana passada sobre esse assunto. O governador também entende dessa forma. E a proposição do eminente deputado Zanei é pertinente, dada a importância do projeto. Eu tenho notícias informais de que o deputado Jean apresentaria um relatório pela diligência. Não sei a que instituição, não temos aqui o projeto físico nem o relatório. Portanto, nós deixamos aberta a reunião de Comissão de Justiça para que hoje à tarde, ou amanhã, ou na quinta-feira, a gente possa tratar desse assunto e, quem sabe, deliberar rapidamente. Continua em discussão. Eu concordo com o encaminhamento. Lamento, mas concordo com o encaminhamento. Estamos aí à disposição para contribuir com o nosso Estado. Obrigado. Deputado João Amin. Eu, naturalmente, não teria nenhum problema em, se for colocado esse tipo de encaminhamento como requerimento, votar a favor, mas sou obrigado a votar contrário, já que, pelo menos até antes do recesso, quando deixou-se reuniões de Comissão de Constituição e Justiça em aberto, no ano de 2017, infelizmente, 1 hora era 1 hora da tarde do dia seguinte, a gente mudava toda a nossa agenda, de repente se transformava, voltava para as 5 horas, de repente voltava para antes da sessão às 16 horas, e a dificuldade de quórum aconteceu periodicamente no primeiro semestre. Então, eu não sei se vai ser colocado em votação o requerimento, mas mesmo se não for colocado, eu já gostaria de manifestar a minha contrariedade. Já está em discussão a sugestão apresentada pelo deputado Zanei, tá? Por hora, com 2 deputados favoráveis e 1 contrário. Senhor presidente, nesta linha do deputado João Amin, seria interessante se nós fixássemos uma data, um horário para a retomada desses trabalhos. Nós temos amanhã pela manhã, iniciam às 9 ou às 10 a Comissão de Finanças? 9 horas. Ou no final da tarde de hoje, tipo 17 horas, ou 8 horas amanhã pela manhã. Definirmos uma data, que aí é mais fácil para a gente programar e fazer o encaminhamento, mas que seja antes da Comissão de Finanças, até para que a gente ganhe um pouquinho de prazo, porque eu acredito que essas razões das diligências que serão apontadas, olha, não quero fazer aqui uma visão de futuro, mas eu acredito que sejam todas elas matérias pertinentes na Comissão de Mérito, que daí é a finança. Paulo. Senhor presidente, eu sugiro às 8 horas da manhã, então, amanhã cedo. Deputado Marcos Vieira. Pelo senhor presidente. Pois não, deputado Marcos Vieira. No meu entendimento, senhor presidente, eu vou votar contra a manutenção da realização da comissão em aberto, e vou explicar por quê. Esta comissão tem 2 caminhos para deliberar sobre o projeto de lei. O primeiro deles é uma medida mais dura, que é o de remeter automaticamente
o projeto de lei, os dois projetos de lei, para a Comissão de Finanças, sem deliberação da Comissão de Constituição e Justiça. É regimental. Segundo, senhor presidente, o senhor deputado da Comissão de Finanças tem autonomia para fixar o calendário de tramitação no âmbito interno desta comissão. Mesmo que o relator não esteja presente, o físico do projeto não esteja presente, mas pode fixar a reunião da semana seguinte para obrigatoriamente deliberar sobre o projeto, mesmo que não tenha o físico. Aí tem que ser reconstituído o presente projeto. Então só há, no meu entendimento, e só o maior juízo, esses dois caminhos. Uma medida mais de força, determinando que o projeto de lei siga o seu curso para outra comissão, porque é regimental. Né? Já há bastante tempo aqui, não foi deliberado, né? E o regimento permite, ou vou até mais longe, determina que seja remetido a outra comissão. Mas é uma medida de força, né? o que eu não aconselho. O segundo é o de deliberar de que seja fixado o calendário de tramitação, ou seja, deliberado na semana que vem, seja aprovado, rejeitado ou por opção por diligenciamento. Então, esse, no meu entendimento, são os dois caminhos. É a minha manifestação. Continua em discussão a proposta agora, uma segunda proposta apresentada pelo deputado Marcos Vieira e a proposta do deputado Zé Ney. Deputado Rodrigo Minotto. Mas a proposta do deputado Marcos Vieira, que está sendo considerada, é de fixação da deliberação na próxima reunião. Isso. É isto. Pode. Tem que deliberar na semana que vem, seja aprovar, rejeitar ou aprovar um diligenciamento, se for o caso, conforme o deputado Darcy falou, que há a possibilidade de um diligenciamento. Agora, no meu entendimento, o diligenciamento a ser feito, e se for aprovado nesta comissão, é no mérito do que é pertinente à Comissão de Constituição e Justiça. Constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Se for por outra questão, nas comissões de mérito. Eu não consegui entender. O calendário que o deputado Marcos Vieira fala, é o calendário entre as comissões ou só a Comissão de Constituição e Justiça? Só na Comissão de Constituição e Justiça. Mas aí não teria razão para nós marcar mais uma sessão, porque os prazos aqui já foram. Nós estamos com esse projeto aqui, não é do mês 6, se me falha a memória. Estou dizendo, deputado Mauro de Nadal, de que há duas possibilidades. Uma medida um pouco mais de força, que é encerrar a tramitação nesta comissão e determinar a remessa automática à próxima comissão, para iniciar a tramitação em comissão de mérito. Por quê? Porque já passou os prazos. É uma medida de força, o que eu não aconselho. Segundo, e não optando por isso, determina-se que na semana seguinte, mesmo com a presença ou não do relator, seja votado o projeto de lei. Aprovado, rejeitado ou por diligência. Mas, deputado Marcos Vieira, me parece, salvo o melhor juízo e com a devida vênia que tenho por Vossa Excelência, de que o encaminhamento proposto pelo deputado Zé Ney de deixar aberta a reunião, para que o deputado, uma vez o deputado retornando às suas atividades, hoje ao final da tarde, ou amanhã pela manhã, antes da reunião da Comissão de Finanças, como já aconteceu inúmeras outras vezes, me parece que esse caminho, ele garante deputado Cavalcante, me permito interrompê-lo. O deputado Natalino Lázaro, que representa ele, pediu a retirada dos projetos. É como se ali estivesse sentado o deputado Giancuma. Ele pediu a retirada dos projetos. Senhor presidente, pela hora... Então, no meu entendimento, não estão mais em pauta. Houve pedido de retirada dos projetos da pauta. E é lícito. É lícito, é pertinente e há um acordo dessa comissão. Então, no meu entendimento, ele pediu, a não ser que ele peça a reinclusão na pauta. Os projetos não estão mais na pauta, ele pediu a retirada. Nós sabemos que isso não é obstáculo para reunirmos a comissão a qualquer tempo, deputado Marcos, e deliberarmos o assunto. Acho que não podemos agir com tanto rigor em relação a um tema que, na minha opinião, é muito importante. A minha sugestão está mantida, mas eu também não tenho nenhuma objeção de fixar a deliberação para terça-feira da próxima semana. Deputado Rodrigo. Senhor presidente, bom dia a todos que nos acompanham também. Considerando a manifestação dos colegas deputados, eu penso que, diante de que
o deputado Jean Kuma sendo presidente dessa comissão e relator desse projeto, e na qualidade de representante o deputado Natalino Lázaro, que se encontra aqui presente, vejo mais oportuno a gente poder deixar em aberto esta reunião da comissão, em deliberação, evidentemente, a maioria que prevalece, para que a gente faça essa reunião amanhã, antes da reunião de Comissão de Constituição e Justiça, tendo em vista a relevância desse projeto e a própria manifestação do deputado Mauro de Nadal, que ele fez a leitura desse documento do BID, e da importância que esse projeto é para Santa Catarina, e eu acho que a questão do bom senso aqui também prevalece. Se o deputado Natalino retirou, pode colocar, incluir novamente, isso é uma deliberação que a gente vai deliberar conjuntamente, não é de forma isolada, e que a gente vai definir isso. Então, eu opino, e aqui se for colocado em votação, que seja deixado aberto a reunião, conforme sugestão do deputado Zé Ney, para que, ao final do dia, o próprio relator e presidente dessa comissão esteja nessa Casa Legislativa e a gente faça amanhã, às 8 horas da manhã, a reunião. E compareça quem quiser comparecer, evidentemente. Senhor presidente. Pelo senhor presidente. Deputado Darcy de Matos. Tem uma pequena divergência do deputado Marcos, mas também é uma hipótese a proposição do deputado Marcos, mas se nós deixarmos a comissão aberta, é importante porque nós teríamos condição, por exemplo, de amanhã votarmos a diligência, que seria votada hoje se o deputado diligência estivesse presente. Ganhando tempo com a possibilidade de, digamos, na terça que vem, votar o projeto definitivamente já com a resposta da diligência. E agora, votar o projeto do deputado Jean nesse momento, sem a presença dele, a gente gera um precedente perigoso, né, para outros momentos. Então, eu não, como líder do governo, não vejo nenhum obstáculo nós deixarmos aberta a reunião da Comissão de Justiça, atendendo a proposição do deputado Zé Ney, para que a gente possa continuar promovendo o diálogo, sobretudo entre aqueles que comandam o governo do Estado, deputado Mauro. A gente sabe que é preciso aparar algumas arestas técnicas, sobretudo, né? E as conversações continuam para a gente poder, se a gente consegue deliberar rapidamente esse projeto. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Marcos Vieira. Pela ordem. Senhor presidente, me parece que não está se levando a sério a fala do deputado Natalino Lázaro. Ele pediu a retirada dos projetos de pauta. Por consequência, se pediu a retirada dos projetos de pauta, não há como deliberar ou deixar a reunião aberta para deliberar, a não ser que ele seja consultado para a reinclusão ou não. É o primeiro passo. Se ele reincluir na pauta, a discussão de deixar a reunião em aberto é pertinente. Se ele não reincluir, não tem como deliberar, senhor presidente. Houve pedido de retirada de pauta dos projetos. Está retirado de pauta. Deputado Marcos Vieira, mais uma vez, com todo o respeito, e sei de que Vossa Excelência é um profundo conhecedor do regimento interno, penso que a alternativa melhor, diante da circunstância, é deixarmos, mas isso nós vamos deliberar aqui. Então já coloco em votação aqueles que concordarem. Deputado Natalino Lázaro, como substituto do deputado Jean. Apenas, senhor presidente, por questão de coerência, eu mantenho aquilo que falei, a retirada dos projetos. Entretanto, a minha posição pessoal é de que o assunto seja debatido o mais rápido possível, dado a emergência que o assunto requer. Por isso, eu voto, na condição de substituto mesmo, a favor de que seja essa sessão continue aberta para que se possa deliberar o mais rápido possível, porque é muito urgente esse assunto realmente em termos desse empréstimo da Celesc. Então, em votação, os que concordarem com o encaminhamento do deputado Zé Ney Ascari, tá? Se manifestem. Só pela ordem, é definido a data e o horário, é amanhã às 8 horas. Amanhã às 8 horas. Eu sou contra, senhor presidente. Aprovado o encaminhamento do deputado Zé Ney Ascari, reunião Comissão de Justiça. E qual vai ser a pauta, senhor presidente? A pauta nós vamos definir hoje. Temos prazo para definição da pauta. Esse projeto, certamente, ele deverá estar em pauta. Presidente,
Segundo o regimento, a pauta tem que ser estabelecida com 48 horas de antecedência. No nosso caso aqui, a gente encaminha para a comissão até às 5 horas da tarde, se eu não me engano, de sexta-feira. A pauta é a que está aqui. Não vai surgir nenhum projeto novo. Presidente, pela ordem também. Os projetos que não forem deliberados hoje serão deliberados amanhã. Só pela ordem. Eu acho que está havendo aqui uma disputa de força aqui desnecessária. Até porque todos os projetos que a gente apresenta com antecedência é colocado na pauta. Eventualmente, é apresentado outros projetos extra-pauta. Exato. Que aí, de comum acordo, delibera-se. Então, se não tiver na pauta e nós, amanhã, apresentarmos um projeto extra-pauta e for deliberado, está resolvido. Ok, é isso mesmo. Tá? Pela ordem de chegada, deputado Dirceu Dresch. Relato PL 298.0/2017, deputado autor Mauro de Nadal, que declara de utilidade pública a rede feminina de combate ao câncer de Pinhalzinho. Meu voto, senhor presidente, é pela aprovação. Em discussão, o projeto de lei 298/2017, de autoria do deputado Mauro de Nadal, que declara de utilidade pública a rede feminina de combate ao câncer de Pinhalzinho. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que concordarem e permaneçam como se encontra, está aprovado. PL 0154.7/2017, autor deputado Fernando Coruja e Romildo Titão, que denomina padre Edilson José de Souza, rodovia 390, trecho compreendido entre os municípios de Capão Alto até Campo Belo do Sul. Meu voto, senhor presidente, também, está todo dentro das regras constitucionais, é pela aprovação. O parecer... Em discussão, projeto 154/2017, de autoria do deputado Fernando Coruja e Romildo Titão, cujo relator, deputado Dirceu Dresch, vota pela aprovação. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que concordarem permanecem como se encontram, aprovado. Parecer ao PL 257.2/2017, que declara de utilidade pública a Associação de Senhoras de Rotarianos de Saudades, Casa da Amizade. Autor deputado Marcos Vieira. E o meu relatório, senhor presidente, é pela aprovação. Em discussão, projeto de lei 257.2/2017, que declara de utilidade pública a Associação das Senhoras de Rotarianos de Saudades, Casa da Amizade. Autor, deputado Marcos Vieira, relator, deputado Dirceu Dresch, que vota pela aprovação. Em discussão, não havendo quem quer discutir, em votação. Os que concordarem permaneçam como se encontram, aprovado. Relato também o PL 0079.2/2017, autoria do deputado João Amin, dispõe sobre o procedimento obrigatório de reserva de assento de acompanhamento acompanhante da pessoa com deficiência em teatros, cinemas, casas de show e espetáculos em geral no estado de Santa Catarina. Nosso voto, senhor presidente, é pela aprovação, pois se acha adequadamente redigido e não contém matéria estranha ao seu objeto. Então, o nosso voto é pela aprovação. Em discussão, projeto de lei 79.2/2017, de autoria do deputado João Amin, parecer cuja emenda dispõe sobre o procedimento obrigatório de reserva de assento de acompanhante da pessoa com deficiência em teatros, cinemas, casas de shows e espetáculos em geral no estado de Santa Catarina. Parecer favorável do deputado Dirceu Dresch. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação, os que concordarem permaneçam como se encontram. Está aprovado. Senhor presidente, temos pauta limpa. Obrigado. Ok, deputado Dirceu Dresch, com a palavra pela ordem de chegada, deputado Mauro de Nadal.
Parecer e voto ao projeto de lei 329.1/2017, autoria da matéria do deputado Cleiton Salvaro. Dispõe sobre a especificação da data de validade nas carteiras de identidade expedidas no estado de Santa Catarina. Essa é uma matéria de competência exclusiva da União. Conforme preceitua o artigo 22 da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre direito civil, que é o caso em tela, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Então, meu voto, senhor presidente, e também com fundamentação no artigo 4º, parágrafo 1º da Lei número 7.116 de 1983, que assim dispõe: desde que o interessado solicite a carteira de identidade, conterá, além dos elementos referidos no artigo 3º desta lei, os números de inscrição do titular no Programa de Integração Social, PIS, ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, e no cadastro de pessoa física do Ministério da Fazenda. No caso do CPF, que eles fazem sempre aquela pergunta: você quer que conste o CPF na identidade? Às vezes quero. Né? Então, além do CPF, a gente pode solicitar ainda que conste o número do PIS e o número do PASEP. E o parágrafo 1º diz o seguinte: o Poder Executivo Federal poderá aprovar a inclusão de outros dados opcionais na carteira de identidade. Então, essa é uma matéria de estrita competência da União, por isso o meu voto é pela rejeição. E em discussão, o projeto de lei 329.1/2017, de autoria do deputado Cleiton Salvaro, cujo relator, deputado Mauro de Nadal, vota pela rejeição. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que concordarem com o voto do deputado Mauro de Nadal, permaneça como se encontra. Está rejeitado o projeto. Tem dois pedidos de diligência, dois requerimentos, e eu farei em conjunto, senhor presidente, se assim me permitir. Pois não. O primeiro deles é requerimento ao projeto de lei 341.8/2017, autoria da matéria deputada Luciane Carminati. Dispõe sobre os critérios obrigatórios para transferência de unidades escolares, turnos ou turmas da educação fundamental da rede pública estadual para os municípios. Estou requerendo diligência ao Conselho Estadual de Educação e à Secretaria de Estado da Educação. E outro é o projeto de lei 339.3/2017, de autoria também da deputada Luciane Carminati, que dispõe sobre o procedimento prévio obrigatório nos casos de fechamento de escolas públicas. Diligência também às mesmas instituições, ou seja, Secretaria de Estado da Educação e Conselho Estadual de Educação. Em discussão, requerimentos de diligência aos projetos de lei 339.3/2017 e 341.8/2017. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que concordarem, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Pauta limpa. Pela ordem, deputado Zé Ney Alberton Ascari. Senhor presidente, senhores deputados, saúde também todos que nos acompanham. Nesta terça-feira, eu tenho dois projetos pautados. O primeiro deles é o PL 325/2017, de autoria do deputado Darcy de Matos, que dispõe sobre a gratuidade na travessia para o ferro-bote entre São Francisco do Sul e Joinville para pedestres, ciclistas e motociclistas, e adota também outras providências. Nesta fase, senhor presidente, eu apresento o requerimento de diligência à Secretaria de Estado da Infraestrutura para que colha a manifestação do DETER quanto à matéria. Em discussão, requerimento de diligência ao projeto de lei 325.2017, ao DETER. Não havendo quem queira discutir, votação. Está aprovado. Senhor presidente, eu trago também parecer ao projeto de lei número 487/2015. Trata-se de proposta de autoria do deputado Darcy de Matos, que dispõe sobre a gestão da fauna nativa brasileira e exótica no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências.
Eu gostaria de aproveitar a ocasião e cumprimentar o Paulo, que é da Federação Ornitológica do Estado, e todos aqueles que integram a direção, enfim, de uma forma ou de outra participam deste movimento em Santa Catarina, estão aqui presentes acompanhando a deliberação desta matéria no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. A justificativa de folhas 38 e 39 dá ciência de que a propositura tem por finalidade cumprir e regulamentar a Lei Complementar Federal número 140, de 8 de dezembro de 2011, bem como efetivar a competência definida no artigo 24, inciso 6 da Constituição Federal de 1988. Além disso, o autor, deputado Darcy de Matos, em conformidade com, diz o autor, em conformidade com a sentença proferida nos autos da ação judicial, após a edição da Lei Complementar Federal número 140, de 2011, as questões relativas ao criadouro da fauna silvestre, inclusive dos pássaros, passaram a ser afetas ao Estado. No caso de Santa Catarina, a responsabilidade passou a ser, portanto, a Fundação do Meio Ambiente, a nossa conhecida Fátima. Assim, justifica o autor, é necessário regulamentar as atividades de uso sustentável da fauna brasileira e exótica no nosso Estado, porquanto, sem a legislação pertinente, a cobrança de taxas de licenciamento ambiental restará prejudicada, podendo resultar num prejuízo de aproximadamente R$1 milhão aos cofres estaduais, segundo justificativa apresentada pelo autor. Na qualidade de relator desta matéria, senhor presidente, solicitei diligência à Secretaria da Casa Civil e, por meio da Secretaria da Casa Civil, a Fátima, a Secretaria de Estado de Segurança Pública, a Polícia Ambiental, a SIDASC e também a outros órgãos do governo, requerimento este aprovado por unanimidade nesta comissão. E aos autos, então, foram juntadas as manifestações dos seguintes órgãos: Secretaria de Estado de Segurança Pública, Polícia Militar Ambiental, Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca, SIDASC, EPAGRE, Procuradoria-Geral do Estado e, por último, manifestação da Fátima. Cabe destacar também que a Comissão de Turismo e Meio Ambiente, a Comissão de Agricultura e Política Rural aqui da Casa, realizaram conjuntamente, ainda em 2015, uma audiência pública registrada em ata, juntada aos autos as folhas 90 e a 115. E a partir desta audiência pública e também das manifestações dos órgãos todos diligenciados, formou-se aqui na Casa um grupo de trabalho informal com a presença de consultores legislativos, com a presença de assessores parlamentares, com a presença de técnicos da SIDASC, profissionais da IPAGRE também estiveram participando desses debates, com a participação da Polícia Militar Ambiental, com a participação da Fátima e também com a participação de representantes da Federação Ornitológica Catarinense e da Federação Ornitológica do Estado de Santa Catarina. Os diversos segmentos aqui reunidos forneceram pareceres, muitos subsídios para a continuidade, deputado Darcy, dos estudos no âmbito aqui do Parlamento Catarinense, com o propósito de fazer análise e propor também aperfeiçoamento da proposta. Na posse de tais informações, o autor do projeto protocolou então a emenda substitutiva global de folha 187/223, posteriormente substituída pela proposta acessória de folhas 227/240, com o objetivo de alterar a versão original, estipando qualquer mácula de possível inconstitucionalidade na versão original, bem como restringir o aspecto de proteção da norma, transformando-a numa gestão de pássaros nativos da fauna brasileira e exótica. Este, portanto, senhor presidente, o relatório. Passo resumidamente ao voto.
Com relação à inconstitucionalidade, constato que a matéria objeto do presente projeto de lei é de competência legislativa concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal. E, nesse âmbito, a União deve limitar-se a editar normas gerais, conforme prevê o artigo 24, inciso 6º, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal. Desta forma, pode-se afirmar que caberá à União fixar os pisos mínimos de proteção ao meio ambiente, cabendo aos Estados e ao Distrito Federal, atendendo aos interesses regionais, a fixação de um teto de proteção. Importante destacar que a Lei Federal número 5.197, de 3 de janeiro de 1967, que dispõe sobre a proteção à fauna no Brasil, estabeleceu os parâmetros de tal proteção. Já a Lei número 6.938, de 31 de agosto de 1981, dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação. E a Lei número 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, estatuiu as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Por sua vez, a Lei Complementar Federal número 140, de 2011, estabeleceu uma harmonização das competências comuns dos entes federados em matéria ambiental, prevendo o papel de cada ente no controle da fauna, em especial a silvestre. Está claro, portanto, a meu ver, nos dispositivos da legislação citada, que o Estado deve construir sua norma de controle da fauna, respeitando, evidentemente, toda a normativa aqui mencionada, estabelecida pela União. Neste contexto, senhores deputados, a emenda substitutiva global apresentada pelo autor do projeto de lei em questão, deputado Darcy de Matos, leva em consideração as razões do Poder Executivo, trazidas pela Fátima, pela Polícia Ambiental, pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca, pela SIDASC e também pela IPAGRE, bem como pela Federação aqui também representada, e instituiu uma política de gestão de pássaros nativos da fauna brasileira e exótica no âmbito do nosso Estado, visando o uso responsável de relevante importância ambiental, social e cultural, que atenderá aos objetivos fundamentais da sustentabilidade, do equilíbrio ambiental e também do bem-estar animal. Repito, senhor presidente, essa matéria, ela tramita nesse parlamento desde 2005, 2015, perdão. A proposta original passou por um debate intenso com a participação de representantes do segmento, mas com a participação, como relatado aqui, de representantes de vários órgãos do poder público, e o autor, levando em conta todo o debate travado no grupo de trabalho constituído e também levando em consideração o resultado da audiência pública realizada nesse parlamento, apresentou um substitutivo global justamente acatando as considerações importantes, as ponderações que foram feitas no sentido de eliminar eventuais vícios de ilegalidades, aperfeiçoar a matéria. Por isso, eu apresento, nesse momento, senhor presidente, o voto pela aprovação da proposta na versão do substitutivo global apresentado pelo próprio autor. Em discussão, projeto de lei 487/2015, que dispõe sobre a gestão da fauna nativa brasileira e exótica no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. Voto do relator favorável de acordo com o substitutivo global apresentado pelo autor, deputado Darcy de Matos. Deputado Darcy. Senhor presidente, eu peço a palavra. Senhor presidente, eu inicio rapidamente citando aqui a presença, primeiro agradecendo o relatório do deputado Zé Ascari, que apresenta favorável ao projeto após muitos meses ou anos de debate, de discussão, de interação com os órgãos estaduais ligados à área e audiência pública, inclusive, que foi realizada nessa casa. Eu quero citar a presença aqui do empresário Paulo, que preside a Federação Ornitológica de Santa Catarina, empresário da cidade de Joinville, do ramo têxtil. A presença do Flávio de Tubarão, da Associação dos Criadores, do Rubens de Gaspar, do Pereira e Marcos de Florianópolis, aqui da terra do deputado João Amin. Conhece, deputado?
seu Pereira e o seu Marcos, aqui da nossa Florianópolis, o Ademir de Itajaí e o Klauman de Balneário Camboriú. Senhor presidente, senhores deputados, na verdade nós sintetizamos o projeto, né, deputado Zé Nilson, que é o relator, sobre a sua diretriz, e deixamos no projeto, o projeto versa somente sobre pássaros nativos e exóticos. Porque se nós ampliássemos para toda a fauna silvestre, o projeto ficaria muito amplo e muito complexo. Outra informação, esse projeto, ele surgiu de um esboço, de um conteúdo gestado no seio, né, das associações de criadores de Santa Catarina, liderados pela Federação Ornitológica do Estado, e fruto de uma consulta pública, deputado Natalino, realizada pela Casa Civil do Governo do Estado. Então, é um projeto que ele foi elaborado a muitas mãos. E esse projeto, ele, na sua essência, essa lei promove a preservação legal e combate ao ilícito no nosso Estado. Muito bem. No que diz respeito à constitucionalidade do projeto, o deputado Zenei já explicitou de forma ampla, mas eu quero só reforçar. O artigo, conforme disse o relator, o artigo 24 da Constituição, no seu item 6, nos dá a certeza de que nós podemos legislar de forma concorrente, no que diz respeito à preservação do meio ambiente, conservação da natureza e proteção da fauna. Portanto, nós temos fundamento legal, deputado Rodrigo, para tratar desse assunto. Mais do que isso, a Lei Complementar 140, de 8/12/2011, passou a competência para tratar desse assunto aos estados. E os estados não trataram desse tema, não criaram a sua legislação. Alguns estados, inclusive, deputado Mauro, solicitaram o nosso projeto, Paraná, outros estados, e estão tratando da aprovação dessa lei. E hoje os gestores públicos estaduais, eles estão fazendo a gestão desse assunto com base em normativas, resoluções, instrução normativa e resoluções. Olha, isso é muito frágil, porque para você fazer a gestão da criação dos eventos, dos torneios, em cima de normativas, instruções normativas, é muito frágil, porque quando muda o gestor, pode mudar essa orientação. Portanto, nós precisamos de uma lei, nós precisamos regulamentar essa lei Santa Catarina. E a emenda substitutiva foi apresentada com base na audiência pública e sugestões dos órgãos. E, para concluir, eu quero dizer que o maior inimigo dos criadores é o tráfico de aves, o desmatamento exagerado e vergonhoso e, sobretudo, a expansão dos grandes centros urbanos e a utilização de agrotóxicos no Estado e no Brasil. Ora, os criadores são altamente preservacionistas. Se não fosse a atuação dos senhores, esse banco genético que nós temos em Santa Catarina, no Brasil, o curió, bicudo, o coleira, já estariam, o azulão já estariam praticamente extintos em alguns estados ou no Brasil. E me passaram um exemplo muito interessante, que a ararinha azul estava extinta no Brasil, e um sheik árabe tinha 6 casais, cedeu 2 casais para o Brasil, e nós já estamos conseguindo inseri-la na natureza novamente, é isso? Quer dizer, veja a importância dos criadores, que possam ter uma legislação para regrar a criação, o comércio e, sobretudo, os eventos, né? E, para concluir, só alguns dados aqui que são fundamentais. No Brasil, a criação de pássaros, a importância na economia, dados de 2011,
é responsável pela manutenção de 120 mil empregos. Gera um faturamento em vários setores de 2,68 bilhões de reais. Atividade de veterinário, ração, eventos, equipamentos, enfim, comércio. Um contingente total de 70 milhões de pessoas entre dependentes econômicos e efetivos. O Brasil é o mais importante berço da fauna da América do Sul e do mundo. O Brasil é o mais importante... Bom, estima-se que das 9.700 espécies de aves no mundo, 2.920 encontram-se na América do Sul. E dessas, 2.645 são aves residentes no país e 275 exóticas. Veja a importância que tem esse setor. O tráfico de animais silvestres está em terceiro lugar no mundo, perdendo apenas para o tráfico de armas e drogas. Portanto, essa lei ela tem fundamento legal, conforme disse o deputado Zenei, relator, e ela tem mérito. Nós temos o dever, estamos empurrando com a barriga, como diz o caboclo, desde 2011, a regulamentação dessa lei conforme a Lei Complementar 140. O Estado precisa assumir de direito e de fato a gestão da criação de pássaros exóticos nativos em Santa Catarina. Obrigado, deputado Zanei. Peço o voto dos demais deputados dessa comissão. Continua a discussão. Deputado Dirceu Deixa. Senhor presidente, eu quero cumprimentar aqui o deputado Darcy pelo profundo debate, de estudo que fez, e os demais deputados, o deputado Zenei, por esse tema. Nossa geração, ela vai praticamente de um extremo para o outro neste curto período. E eu me incluo nisso, inclusive, porque quando a minha família veio do Rio Grande do Sul, lá no oeste, no meio do mato, nós em dia de chuva, a gente ia caçar passarinho para alimentar a família. E depois nós avançamos uma consciência muito grande a partir da educação nas escolas e tal, todo esse processo de cuidado com os animais, né, de valorizar e preservar o que quase se extinguiu no Brasil. Né. E o deputado Darcy levantou aqui vários motivos, e uma das grandes questões hoje, inclusive, que preocupam os agricultores é continuar produzindo sem a natureza, né, sem a presença da natureza, sem as abelhas que não se produzem, sem os passarinhos que hoje as pragas estão tomando conta, as rugas no milho, enfim, a produção agrícola é extremamente comprometida. Então, nós vamos num curto período de um lado para o outro. Então, atividades como esta, eu quero parabenizar aqui a federação, as lideranças, que é muito importante. Essa ligação social, também a convivência ser humano, natureza, é extremamente importante. E para mim, uma das grandes paixões, deputado Darcy, é justamente isso. A minha propriedade, eu não crio presos animais, mas tem lá os animais soltos, né? E nesta época, né, com a amora produzindo, com a pitanga produzindo, é uma beleza. Os animais, e a retomada, o jacu está voltando, outros animais que praticamente tinham sumido. Então, é extremamente importante, deputado Darcy, nós criar regras. Eu cheguei nesta comissão de manhã, pensando que eu iria pedir vista, ao menos uma semana, para dar uma olhada na questão constitucional, mas eu observei o relatório do deputado Zenei Ascari, e eu sempre valorizo muito a participação da sociedade na elaboração das leis. E vocês construíram aqui um processo extremamente participativo, e eu acredito que foi bem debatido, e nós podemos tocar esse projeto para ir para a Comissão de Mérito, a Comissão de Meio Ambiente. Então, eu abro mão do meu pedido de vista, né, e também respeito aqui ao todo debate que vocês fizeram, e as entidades aqui, e eu acredito que vocês, com certeza, têm uma consciência, né, que um dos grandes temas nossos aqui, uma das grandes preocupações é continuar preservando cada vez mais, e transformando isso, inclusive, na perspectiva de renda para muita gente, de combinar preservação com renda, com oportunidades. A questão social, e eu sei da importância, porque eu sei por mim, a importância dessa relação, pessoas que hoje moram na cidade, uma relação com animais, né, que não tem uma oportunidade, como eu tenho, por exemplo, ter uma propriedade que tem lá os animais. Né. Então, eu vejo essa importância.
né, das pessoas ajudar a preservar, ter essa relação natureza, vida, animais, que é importante para as crianças, é importante para os adultos, para as pessoas, para a qualidade de vida inclusive. Então, sempre olhando para o cuidado com os animais, esse tema da proteção dos animais, do cuidado que nós estamos avançando rapidamente, mas nós não podemos ir, deputado Darcy, para o extremo, e eu sempre falo isso do pinhão. Bom, se o pinhão está em extinção, a gente acaba criando regras que não ajudam. Nós precisamos criar regras que, de fato, contribuem para as pessoas fazer o manejo sustentável, fazer formas de incentivo público, inclusive com recursos, com financiamentos, né, para que a gente possa não acabar com o resto, né, com a nossa prática, acabar com o que ainda tem. Então, acho que essa legislação, essa política ela é importante. Quem sabe logo, logo nós podemos, inclusive, criar novas leis que possam incentivar, né, política de incentivo, inclusive financeiro, para essas atividades e essa relação da fauna, flora, enfim, poder melhorar cada vez mais. Obrigado. Deputado João Amin. Obrigado, presidente. Cumprimentar o deputado Darcy, o relator da matéria, o deputado Zenei Ascari, e dizer que é difícil a gente discutir aqui na Comissão de Constituição e Justiça apenas a legalidade e a constitucionalidade de uma legislação dessa, que desde que eu comecei como deputado estadual aqui no início de 2015, o deputado Darcy já levava o assunto debaixo do braço. E muitos cuidados, não só com a natureza, com a sustentabilidade, com a preservação de aves que poderiam estar em extinção e não estão graças aos seus criadores. Tive a oportunidade, com o deputado Darcy, participar da audiência pública, que foi um momento do contraditório muito importante para a gente conhecer mais a matéria. E o mais importante, deputado Darcy, principalmente porque Vossa Excelência é o líder do governo, a regulamentação dessa legislação, para que a maior preocupação com quem está discutindo a matéria, seja contra ou seja a favor, consiga o seu objetivo final, que é a preservação. Na regulamentação da lei, vai ser o momento, obviamente que contando com a aprovação, vai ser o momento mais importante para que a preservação, a vida dos animais, seja a preocupação que começou a discussão e seja na prática implementado. Parabéns, e obviamente que eu não poderia deixar de falar a mesma coisa que eu falei na audiência pública ainda em 2015. É um assunto que faz, com licença ao pessoal do Tubarão, de Joinville, de Florianópolis, mas enaltecendo um manezinho de Biguaçu, é um assunto que deixa o Miguel Livramento mais apaixonado do que o futebol. Parabéns a todos os envolvidos. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, projeto de lei 427.3/2015, de autoria do deputado Darcy de Matos, cujo relator, deputado Zenei Ascari, vota pela aprovação, com emenda substitutiva global, de autoria do deputado Darcy de Matos. Em votação, os que concordarem permaneçam como se encontra. Está aprovado. Segue agora na sua tramitação a Comissão de Finanças, a Comissão de Mérito, a Comissão de Meio Ambiente. Como bem dito pelo deputado João Amin, ele tem sido construído tanto pelo autor quanto pelo relator, a audiência pública que também participamos. Creio que a tramitação não deverá encontrar nenhuma dificuldade pelo caminho. Eu passo a palavra ao deputado João Amin. Senhor presidente. Deputado Mauro de Nadal. Deputado João Amin vai fazer relatoria das matérias, né? É isso? Perfeito. Eu peço a Vossa Excelência, eu preciso analisar o projeto de lei 81.7/2017, que estava pautado pelo deputado Jean Kuma. Eu preciso olhar essa matéria e vi que ela andou dando umas voltinhas aqui dentro da nossa comissão e não chegou até agora aqui a mão de Vossa Excelência, senhor presidente. Eu preciso ver essa matéria, por gentileza, se puder pedir para instituir esses autos. Eu peço a assessoria. Complementando a fala do deputado Mauro de Nadal, até antes mesmo de relatar, eu gostaria de fazer um requerimento ao presidente da CCJ, que provavelmente não vai me conseguir responder isso hoje, então
o presidente titular, de repente, consiga me responder na próxima sessão, mas eu faço um requerimento formal à Comissão de Constituição e Justiça com o seguinte teor: aonde estão os projetos da Comissão de Constituição e Justiça? Os projetos físicos, as pastinhas verdes, vermelhas, brancas, aonde se encontra isso, já que o parlamentar tem o direito de folhear, mesmo se o projeto não for relatado. Então, eu faço esse requerimento a Vossa Excelência. Confesso que não vai ser fácil para Vossa Excelência responder na sessão de hoje, mas a gente vai continuar aguardando para que esse assunto seja discutido, até porque foi pauta de imprensa no final de semana, presidente, e a gente tem que, de maneira muito transparente, passar a quem nos acompanha na comissão isso, a quem nos acompanha pela televisão, quando tem interesse numa matéria. Então, eu faço esse requerimento a Vossa Excelência. Eu penso, deputado João Amin, que não tem nenhuma dificuldade de responder a sua indagação. Aonde estão os projetos? Ou estão no âmbito aqui da comissão, ou estão com o relator. Não podem estar em lugar diverso. Então, eu consulto a assessoria se esses projetos estão com o relator, fisicamente estão no gabinete do relator. Está respondido. Não, presidente, não está, porque o 24 não está com o relator. O 24.4, esse de 127 dias. Por isso, eu gostaria na sua interinidade na presidência, que pudesse esclarecer isso para a gente. Eu gostaria, dado o meu desconhecimento, que nos fosse informado aonde se encontra fisicamente este projeto e, se possível, que ele seja pautado, já que esta reunião ela está aberta e haverá prosseguimento amanhã cedo. O requerimento é que ele seja incluído em pauta, de sua autoria? Não, sou o relator. É o relator. O senhor pode pautar como relator. Não está. Ele já acabou o pedido de vista, ele está na mesa. Está na primeira secretaria, ou deveria estar com o relator? Bem, até o final da presente reunião, nós vamos buscar saber o endereço desse projeto. Obrigado, presidente. Deputado João Amin, com a palavra. Pareceu o projeto 299.1/2017, que altera o anexo único da Lei 16722 de 2015, que consolida as leis que conferem denominação adjetiva aos municípios catarinenses para denominar o município de Videira a capital catarinense da uva e do espumante. Hoje, numa coincidência muito feliz, o autor do projeto, deputado Natalino Lázari, nos brinda com a sua presença aqui, coincidentemente, no momento do voto do seu projeto. Inicialmente, no que tange à constitucionalidade sob o ponto de vista formal, observo que a matéria vem estabelecida por meio da proposição legislativa adequada à hipótese dos autos, ou seja, projeto de lei ordinária, vez que não reservada à lei complementar e não está situada entre aquelas de iniciativa privativa do governador do Estado, do Poder Judiciário ou de órgão constitucional titular da iniciativa legiferante, buscando tão somente reconhecer o município de Videira como capital catarinense da uva e do espumante. Ademais, quanto ao aspecto material, também não vislumbro nos autos ofensa ao ordenamento constitucional vigente. No que toca à legalidade, constato que o projeto de lei está em harmonia com a lei de regência, qual seja Lei 16722 de 2015, conforme se infere da documentação encaminhada a esta relatoria do autor, a qual, conforme dito, segue anexa a este parecer. Por fim, no que tange aos demais aspectos regimentais a serem observados por esta Comissão de Constituição e Justiça, julgo que a proposição está apta a seguir sua regular tramitação. Portanto, voto pela aprovação do projeto de lei nesta comissão. Em discussão, parecer e voto, tal projeto de lei 299.1/2017, de autoria do deputado Natalino Lázari, cujo relator vota pela aprovação, em que propõe a alteração do anexo único da Lei 16722 de 2015, que consolida as leis que conferem denominação adjetiva aos municípios catarinenses para denominar o município de Videira, capital catarinense da uva e do vinho. Em discussão. Aliás, do espumante. Era do vinho? Da uva e do espumante.
Deputado Natalino Lázari. Apenas para justificar, agradecendo o voto do eminente deputado João Amin, está comprovado realmente que Santa Catarina produz os melhores espumantes do Brasil. E Videira, com as suas vinícolas, com a sua qualidade na produção desta bebida, tem se caracterizado muito e com a disputa de diversos prêmios a nível nacional e internacional, vencendo exatamente pela qualidade. Por isso há um pedido da comunidade videirense, das suas lideranças, do prefeito Borga, no sentido de acrescentar, então, já que nós somos lá a capital catarinense da uva, a capital catarinense do vinho e do espumante. Agradeço, então, mais uma vez o voto favorável do deputado João Amin e peço aos senhores deputados também o apoio no sentido que a gente aprove essa lei que eu considero tão importante, deixando sempre em aberto que sempre que quiserem degustar o espumante mais gostoso do Brasil, é só ir à videira. Muito bem, deputado Natalino. Aqui não fala o substituto do deputado Jean, agora fala o deputado de Videira. Os que concordarem com a aprovação deste projeto, seguindo o relatório do deputado Jean Amin, permaneçam como se encontram e está aprovado por unanimidade. Parecer o projeto 399.4/2016, que institui o programa SC Segurança para Todos no Estado de Santa Catarina, da Polícia Militar em parceria privada e estabelece outras providências. Considerando que o autor do projeto, visando aprimorar o texto normativo proposto, apresentou emenda substitutiva global, as folhas 20 e 24, e como não houve deliberação sobre a proposição original, a análise que ora procedo tem como escopo, sobretudo, o conteúdo dessa proposição acessória, estruturada em 7 artigos. Primeiro, o artigo 1º institui o programa agora, denominado SC Polícia em Dobro, de modo a se moldar melhor ao mérito perseguido pela proposição, bem como estabelece que caberá à Polícia Militar, por meio de convênio entre os setores público e privado, a operacionalização do programa sem ônus financeiro. O artigo 2º estabelece que a voluntariedade de participar do programa, quando em seu período de folga, será ofertada a todos os praças do serviço ativo da Polícia Militar. O artigo 3º define que as pessoas jurídicas que podem conveniar-se ao programa, cujos requisitos complementares serão estabelecidos por ato normativo da Polícia Militar. O artigo 4º, o critério para indenização de serviço e que a pessoa jurídica participante poderá optar pelo quantitativo de homem-hora, deseja custear, observados os critérios que serão estabelecidos pela PM. O artigo 5º dispõe que a Secretaria de Estado da Fazenda deve criar o fundo financeiro. O artigo 6º trata da remuneração dos policiais militares. E, por fim, o artigo 7º, entre outras providências, que as pessoas jurídicas conveniadas devem individualmente ou em grupo doar, no mínimo, uma viatura à Polícia Militar. Vou direto ao voto, presidente. Não, primeiramente, assim sendo, os autos que as manifestações dos órgãos estaduais constados, as quais restaram resumidas no ofício 633 de 2017 da Secretaria de Estado da Casa Civil, as folhas 61 e 62, do qual destaco as seguintes informações. 1. A Secretaria de Estado da Segurança Pública ressaltou que, devido à complexidade da proposta, em especial no que diz respeito à repercussão que poderia causar na segurança pública, foi necessário instaurar comissão para estudar o assunto de forma circunstanciada. A conclusão da deferida comissão é de que tanto a redação original do projeto de lei quanto da emenda substitutiva global são inexequíveis, podendo ensejar situações com consequências indesejadas à corporação e ao governo do Estado. A Secretaria de Estado da Administração informou que o projeto de lei encontra óbices legais em face das vedações constitucionais e legais para a acumulação de cargos públicos aos servidores militares e policiais, conforme disposto no Decreto Federal 88777 de 83. Pelo Estatuto dos Policiais Militares de Santa Catarina, a Lei Estadual 6218 de 83, e pela vedação da atuação da Polícia Militar na iniciativa privada a teor do Decreto-Lei 667 de 69. Da precipitada manifestação da Secretaria de Estado da Administração, sintetizada pela SCC, por oportuno transcrevo o que segue. Ora, não bastasse autorizar o policial militar a exercer atividade paralela no serviço privado, com a utilização de viaturas padronizadas, o Estado ainda correria o risco de assumir a responsabilidade civil
pelos danos que seu agente causar a terceiros, conforme dispõe o artigo 6º, artigo 37 da Constituição de 88. É previsão que causa inegáveis implicações jurídicas para a administração. Por fim, não bastassem todos os óbices mencionados, de acordo com o artigo 107 da Constituição Estadual, a Polícia Militar é subordinada ao governador do Estado, de modo que, em atenção ao estatuído no artigo 50, parágrafo 2º, inciso 1º, também da Carta Estadual, qualquer iniciativa legislativa envolvendo policiais militares estaduais é competência exclusiva do chefe do Executivo. Logo, crê-se que a proposição não apresenta os requisitos da constitucionalidade e legalidade necessários para sua aprovação. Por fim, a Procuradoria-Geral do Estado concluiu pela inconstitucionalidade do projeto em comento, haja vista que, a despeito de prever que o programa dar-se-á em parceria público-privada, o projeto não se amolda aos termos da Lei Federal 11.079 de 2004, que institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública, até porque incidiria nas específicas e claras vedações previstas no parágrafo 4º do artigo 2º da Lex Celebração de Contratos de tal natureza. De outro vértice, o projeto de lei incorre em manifestas inconstitucionalidades, seja ao dispor sobre o regime jurídico e a remuneração de servidores públicos, seja ao atribuir novas funções a órgãos públicos. Ante o exposto, somos de parecer que o projeto de lei sob análise padece de inconstitucionalidade frente a diversos artigos. O voto, inicialmente, da análise dos autos sob o ponto de vista da constitucionalidade formal, pelo fato de o legislador avançar em privativa competência legislativa e administrativa atribuída ao governador do Estado, na medida em que cria em seu bojo atribuições ao Poder Executivo, particularmente à Secretaria de Estado da Segurança Pública, que correspondem a uma clara interferência na organização da Polícia Militar. Nessa linha, por conseguinte, é inquestionável que há igualmente violação ao princípio da independência e à harmonia dos poderes do Estado, à luz do artigo 32 da Carta Estadual. Demais disso, há que se notar o seguinte: a normativa projetada almeja criar um programa e, por isso, consoante ao disposto do artigo 123, inciso 1, da Constituição Estadual de 89, que veda o início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual, o projeto de lei em exame apresenta vício de inconstitucionalidade sob o ponto de vista material. A execução do programa entablado demandará a destinação de recursos financeiros para o cumprimento material da norma projetada, gerando, consequentemente, aumento da despesa pública. Considerando que a ação programática pretendida tem caráter perene, prazo indeterminado, e, de fato, exige a alocação de recursos para sua concretização, o projeto de lei do disposto do artigo 16 da Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000, deveria estar instruído com a estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, bem como a declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Neste contexto, em face das inconstitucionalidades e irregularidades acima apontadas, dispensa-se a análise da proposta legislativa quanto aos demais pressupostos de observância obrigatória por parte deste colegiado. Ante o exposto e considerando o conteúdo das manifestações contrárias dos órgãos estaduais diligenciados, sobretudo a Polícia, a Procuradoria-Geral do Estado, à vista da inquestionável incompatibilidade da normativa perseguida com o texto constitucional estadual, voto pela rejeição do projeto de lei no âmbito desta comissão. Em discussão, projeto de lei 399.4/2016, de autoria do deputado Gelson Merizio, que institui o programa SC Segurança para Todos no Estado de Santa Catarina da Polícia Militar em parceria público-privada, estabelece outras providências. Eu peço vice, senhor presidente, gabinete. Se Vossa Excelência me permitir. Esse é o voto. Essa pergunta exatamente.
Esse é o voto do relator. Não é voto vista, não. O deputado relator. Perfeito. Deputado João Amin. É o relator. O parecer e voto foi aqui já manifestado pela rejeição. O seu pedido de vista em mesa ou em gabinete, deputado Darcy de Matos? Em gabinete, senhor presidente. Em gabinete. Continuando, presidente, pedido de diligência ao ofício 586.1 de 2017. Autor entidade social que solicita a alteração da lei que declarou de utilidade pública a sociedade Amigos de Brusque. Da análise dos documentos, verifica-se que a entidade deixou de apresentar a Lei de Utilidade Pública Municipal e a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Observa-se ainda a necessidade de a entidade adaptar seu estatuto ao Código Civil Brasileiro, no que se refere aos artigos 53 a 61. Nesse sentido, compete ratificar que se constituem as associações pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos, enquanto, na sociedade, os sócios obrigam-se reciprocamente. Portanto, a entidade deverá substituir o termo sociedade em sua denominação a encaminhar a este poder a documentação para alterar a lei que declarou de utilidade pública estadual em atenção para o que determina o parágrafo único do artigo 7º. Assim sendo, entendo ser necessário recorrer ao disposto no inciso 15 do artigo 71 do Regimento Interno da Assembleia, após ouvidos membros deste colegiado, solicitando a necessária diligência referida à entidade. Pedido de diligência apresentado pelo relator, deputado João Amin, ao projeto de lei 586.1/2007. Em discussão, os que concordarem permanecem como se encontra, está aprovado. Ok, deputado João Amin. Encerrado. Deputado Darcy de Matos, com a palavra. Senhor presidente, eu tenho dois projetos a relatar rapidamente. Peço diligência ao projeto de lei 234/2017 do deputado Mário Marcondes. Diligência à Secretaria da Casa Civil, da Fazenda. O projeto dispõe sobre renúncia de receitas fiscais no âmbito do Estado de Santa Catarina. O deputado Marcondes propõe que o governo fique proibido, impossibilitado de conceder benefício fiscal a qualquer setor econômico do Estado de Santa Catarina, se ele não cumprir o dispositivo constitucional no ano anterior de saúde e educação. É redundante porque, a rigor, o governo é obrigado a cumprir os dispositivos constitucionais, o orçamento, né? Mas, para todos os efeitos, eu peço diligência, presidente. Requerimento de diligência ao projeto de lei 234.6, 2017, apresentado pelo deputado relator Darcy de Matos, à Casa Civil e à Secretaria de Estado da Fazenda. Em discussão, não havendo quem discutir, votação. Os que concordarem pelo menos com se encontram aprovados. Senhor presidente, o segundo e último projeto que eu relato é o projeto de autoria do eminente deputado João Amin. Projeto do deputado João Amin é um projeto pertinente, projeto que eu tenho convicção, deputado João Amin, que talvez, lamentavelmente, nós tenhamos que aprovar outros projetos dessa natureza nessa comissão e nessa casa. Lamentavelmente. Projeto 345/2017, que revoga a outorga da medalha Anita Garibaldi concedida ao senhor Gediel Veira Lima, que todos aqui conhecem pela televisão, com certeza. No ano de 1972, senhor presidente, senhores deputados, o eminente governador do Estado, Colombo Machado Salles, ele firmou o decreto 110/1972 e criou a medalha do mérito Anita Garibaldi, como um símbolo de bravura catarinense destinadas às pessoas que prestaram relevantes gestos ou serviços ao Estado. E essa medalha, ela foi concedida no ano de 2010 para Gediel Veira Lima, e coube ao ex-governador, deputado Leonel Pavan, proceder ao ato. E todos nós sabemos que essa medalha, pelas notícias do
do Brasil, absurdas, vergonhosas, de caixas e caixas e caixas de dinheiro encontrado no apartamento, sabidamente, do ministro e deputado Gedel Vieira, essa honraria a esse indivíduo fere a honra da população catarinense. Todos nós que temos conhecimento dessa honraria concedida a esse sujeito, ficamos ofendidos e numa situação de constrangimento. Portanto, eu, após analisar o conteúdo do projeto, apresento meu voto pela aprovação do projeto que propõe a imediata retirada, cassação dessa medalha de honraria a Gedel Vieira Lima. Em discussão. Projeto de lei que revoga a outorga da medalha Anita Garibaldi concedida ao senhor Gedel Vieira Lima. Deputado João Amin, com a palavra. Queria cumprimentar o presidente, o deputado relator, o deputado Darcy de Matos, que também é líder do governo, e chamar a atenção para alguns tópicos. Primeiro, que ainda na semana passada, o UOL informou que o ex-deputado, ex-ministro Gedel, se licenciaria das suas funções internas também dentro do partido. A ponte Costa e Silva teve o seu nome mudado. E também um incidente dos Estados Unidos, na cidade de Charlottesville, teve como foco a remoção de uma estátua militar. Então, essa questão de remoção, retirada, cassação, é algo que chama atenção, mas não seria excepcionalidade no estado de Santa Catarina. Penúltimo, o fato de que a Globo News, semana passada, divulgou, na verdade divulgou há menos de um mês, que a matéria sobre a remissão de estátuas, tanto de Lenin quanto de Stalin, e a mudança de nomes de cidades. E eu gostaria de chamar a atenção também para uma notícia que nós tivemos acesso semana passada no jornal O Diarinho, que cobre a cidade de Itajaí, principalmente, e região. O deputado e governador, vice-governador na época, o deputado Leonel Pavan, disse ao Diarinho que é a favor da cassação da medalha Anita Garibaldi. Ele foi além, ele também se demonstrou a favor de banir essa homenagem. Aí, nesse momento, eu concordo no primeiro momento, mas discordo no primeiro momento, já que essa medalha, além de ser a maior honraria que uma entidade ou uma pessoa, seja nacional ou seja estrangeira, pode receber em Santa Catarina, ela serve para valorizar quem as recebeu e quem porventura no futuro irá receber. Por isso, cumprimento o deputado Darcy de Matos, líder do governo, que faz no seu relatório uma menção ainda ao ano de 1972, que o então governador Colombo Salles instituiu essa honraria e que se valorize os que receberam e os que no futuro irão receber. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Mauro Denadão, com a palavra. Eu tenho observado que, na verdade, o voto do relator tem sido um voto mais político do que técnico, né? Porque ele foi voltado à repercussão do fato, né? E é caso concreto de que não tem um catarinense, não tem um brasileiro que não ficou indignado com as cenas. E quero antecipar que vou acompanhar Vossa Excelência pelo voto político. Agora, se nós analisarmos a parte técnica desta comenda, nós vamos perceber que a época, quando foi instituída esta medalha ao Gedel Vieira Lima, foi entregue a ele por uma circunstância de fatos, que foi a participação enquanto ministro a um episódio em Santa Catarina, que foram as enchentes. Então, pela agilidade, pela presteza com que o governo se dedicou a este fato, que para os catarinenses era um fato que marcou a vida de muitos, houve este reconhecimento
E aí foi concedida esta medalha, né? Aquele momento na qualidade de ministro. Aí há uma confusão das personalidades, né? A personalidade jurídica que ele representava, ou seja, a União, em um ato, e a pessoa física, né, do cidadão Gedel Vieira Lima, que é a qual todos nós hoje temos uma repulsa muito forte. Mas, por outro lado, também é muito comum a condenação por antecipação. Muito comum. Porque a imprensa faz a veiculação do fato, automaticamente a pessoa diretamente envolvida é condenada de forma antecipada pela população. Então, são dois temas que a gente precisa ter uma atenção muito delicada enquanto legislador, porque ele acaba diretamente batendo nos dispositivos da nossa Carta Maior, que é a Constituição Federal, que em seus artigos diz que ninguém será considerado culpado sem trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, é um fato que só chama a atenção. Agora, quanto ao episódio vinculado, é claro que nenhum de nós aprova uma atitude desta natureza, né? Porque causa um mal-estar a todos vendo aquele monte de dinheiro naquelas malas, né? E ainda mais para nós catarinenses que fizemos aí, há um tempo oportuno, o reconhecimento. Agora, tem muito mais dinheiro, além daqueles 51 milhões, que só não apareceram as malas, mas que também foram desviados e não causa tanta repulsa, porque o impacto, no momento em que o cidadão vê a imagem de todos aqueles dinheiros, soma-se muito mais aqueles 51 milhões do que aquelas acusações de mais de 300 milhões que ultimamente têm sido vinculadas na imprensa, mas que não impactaram tanto quanto a isto. Mas acompanhe Vossa Excelência no voto. Deputado Dirceu Dresch, com a palavra. Senhor presidente e a todos que nos acompanham, senhores deputados, situações delicadas, e não só essa, como tantas outras que a gente vive no país. E eu concordo com o deputado Mauro, nós estamos vivendo no país um excesso de denuncismo e que precisa ser comprovado, né? Um conjunto de lideranças. É possível, deputado João Amin, nós voltarmos atrás? Eu mesmo tenho aqui um projeto tramitando nessa casa de tirar o nome de torturadores que são hoje, estão em escolas e tal, pela ditadura militar, que eu também entendo que é importante revogar, porque essas pessoas não merecem ser lembradas para a história, pessoas que mataram, torturaram e tal. Então, acho que é possível a gente sim voltar atrás em reconhecimentos na história e embora que a situação de Gedel ela é uma situação muito grave, muito perversa e muito difícil de qualquer defesa. Então, por isso, eu voto pela aprovação deste projeto, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Senhor presidente, só quero dizer que eu concordo em parte com o deputado Mauro. Primeiro, eu não citei o nome do governador que concedeu, se vocês perceberam, que concedeu essa honraria. Mas posso citar, porque ele era um exemplo de trabalho e de honestidade. Foi em Joinville, Santa Catarina, no Brasil, nosso ex-governador Luiz Henrique da Silveira. E naquele momento ele tinha suas razões, né? E talvez não conhecia profundamente a índole de Gedel Vieira Lima. Portanto, eu faço essa observação. E concordo, deputado Mauro, com o senhor, concordância de respeito, que eu também sou contra o Estado policial, né, que denuncia, que passa para a imprensa e que pune as pessoas, principalmente a classe política, antes de apurar os fatos. Totalmente contra, né? Agora, no caso do Gedel Vieira Lima, o meu voto é um voto que vai se traduzir num desagravo à população catarinense. Num ato de desagravo. E o senhor tem também razão quando fala da falta de fundamentação legal. Se nós formos no DNA da juridicidade, o senhor tem razão. Quem concedeu foi o Executivo, portanto o Executivo é que teria que tirar. Mas, dado o clamor social, né,
aquelas cenas que nos horrorizaram, conforme o Vossa Excelência colocou, né, nos machucaram muito, eu peço o apoio dos nobres pares para votar favorável ao projeto do deputado João Amin, porque essa comissão já tem precedente nessa linha. Quando é de relevância o projeto, nós já votamos, mesmo sem fundamento legal, com base somente no mérito. Foi o caso, vou dar 2 exemplos clássicos aqui, por exemplo, do Código Ambiental, Santa Catarina, quando vieram 10 mil pessoas para cá, né, deputado Cobalcini? E a gente votou mesmo, sabendo da fragilidade jurídica, votamos, provocamos um debate nacional. E o caso, por exemplo, da PAI. Projeto do deputado Zenei, né, quer dizer, tinha vício de origem, mas o vício de origem é menor, foi menor do que a importância que tem os nossos especiais da PAI em Santa Catarina. Votamos e o governador Colombo sancionou o projeto. Quer dizer, então, quando a gente tem relevância, tem clamor social, sabe, quando a gente é atingido na nossa honra, eu acho que a gente tem que passar por cima, e já passamos algumas vezes, dessa questão legal e votar pelo mérito, e é isso que eu peço a todos nesse momento. Bem, eu também gostaria de fazer uma breve manifestação, quero eximir aqui totalmente de responsabilidade, de culpa eventual, tanto do ex-governador Luiz Henrique quanto do Pavão, porque está no jornal uma fotografia que circulou por todas as redes sociais insinuando que o deputado secretário e ex-governador Pavão, né, insinuando como se fosse atual. E naquele momento, nem outro, né, tinha qualquer exercício de futurologia para saber de que o que iria acontecer. Então, eu quero aqui fazer essa menção, porque muitos daqueles que tiveram acesso aos jornais, às redes sociais, ao Facebook, o WhatsApp, etc., né, acabaram, né, sendo confundidos. E aí, principalmente, o deputado Pavão, deputado secretário, ficou mal. Né? E eu quero fazer esse registro aqui, até como forma de justiça ao deputado, né, Pavão, que sofreu um profundo desgaste e não tem absolutamente nada a ver, né? Claro que, obviamente, que nós votamos também, né, favoráveis ao projeto do deputado João Amin, mas que ele tenha como único endereço o deputado Gedel, não o Gedel ministro, não o Gedel representando o governo da época. O governo da época, deputado Dirceu, o governo Lula foi extremamente generoso com o Estado de Santa Catarina num momento em que o Estado passou por uma dificuldade imensa. Então a medalha foi dada à instituição, governo federal, representada pelo Ministério da Integração Nacional, e não ao autor do que nós, infelizmente, cenas que nós vimos esses dias que nos envergonham a todos. Um profundo constrangimento. Nós votamos aqui ao autor, né, de uma vergonha nacional, mas não ao governo federal, à época, a instituição que agiu com profundo respeito ao Estado de Santa Catarina quando liberou recursos para que o Estado pudesse, né, recuperar dos grandes prejuízos que teve em decorrência daquela enchente que atingiu principalmente o Vale do Rio Itajaí. Acho que é preciso que se faça essa ressalva. Mas, então, em votação, os que concordarem permaneçam como se encontra. O projeto está aprovado por unanimidade. Declaração de voto, presidente. Pois não. Queria agradecer os deputados que se manifestam a favor do projeto de lei. Com isso, a gente homenageia todos os que receberam, os que no futuro irão receber, valorizando a maior honraria catarinense que pode ser dada a uma entidade ou pessoa física, seja nacional ou estrangeira. Muito obrigado a todos. Deputado Rodrigo Minotto. Senhor presidente, eu quero ser breve aqui nos meus relatórios, até pelo adiantado da hora, e tem a reunião da Comissão do Trabalho. Eu vou relatar aqui o projeto de lei número 0233.5 de 2017, de autoria do deputado Dóiago Guilherme,
que declara de utilidade pública o Madureira Esporte Clube do município de Urubici. Constatei que, conforme a exigência contida no inciso 4º do artigo 4º da Lei 16.733 de 2015, a entidade deixou de apresentar a ata da fundação registrada em cartório. Diante disso, eu solicito diligência a esse projeto. Pedido de diligência ao projeto de lei 233.5/2017, né? Através do relator, deputado Rodrigo Minotto. Tem discussão, aqueles não havendo quem quer discutir em votação. Está aprovado. O ofício número 0585.0/2017, de autoria de uma entidade social, que solicita a alteração da lei que declarou de utilidade pública a Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários de Araquari. Bom, esse relatório, senhor presidente, faz necessário mais de destaque que a entidade solicitou a alteração que declarou de utilidade pública estadual devido à mudança de sua denominação para a Associação do Corpo de Bombeiros Voluntários de Araquari. No voto, constatei que, cumpridas as exigências a que se refere o artigo 7º do CAPT e parágrafo único da Lei 16.733 de 15 de outubro de 2015, aqui o citado artigo, e sendo assim, faz-se necessário apresentar o anteprojeto de lei anexo, visando alterar o item 19 do anexo único da citada lei, conferido à entidade desta forma a nova denominação. Diante do exposto, no âmbito desse colegiado, voto pela tramitação do ofício, número 0585.0/2017, na forma de projeto de lei, de autoria desta Comissão de Constituição e Justiça, nos termos da proposição anexa. Era esse o relatório referente a esse ofício, transformando em projeto de lei, senhor presidente. Em discussão, o ofício 585.0/2017, em que o relator deputado Rodrigo Minotto solicita a alteração da lei que sugere a transformação de ofício em projeto de lei. Em discussão, os que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra, deputado Rodrigo Minotto. Parecer ao projeto de lei número 0193.3/2017, de autoria do deputado César Valduga, que regulamenta a cobrança de dívida oriunda das relações de consumo no âmbito do Estado de Santa Catarina. O meu voto, senhor presidente, é pela aprovação ao projeto de lei. Em discussão, parecer e voto do relator, deputado Rodrigo Minotto, ao projeto de lei 193.3/2017, o relator vota pela aprovação da matéria. Peço vice-gabinete, senhor presidente. Vice-gabinete, deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, outro projeto é o projeto de lei 0179.5/2017. Trata-se do voto de vista. Então, diante disso, eu necessito fazer a leitura do meu voto de vista para a compreensão dos demais deputados. Trata-se de projeto de lei de origem parlamentar que busca proibir o corte de fornecimento de água, de energia elétrica e de gás pelas empresas concessionárias no período das 0 horas de sexta-feira às 8 horas da segunda-feira subsequente e também das 0 hora do último dia útil antecedente a qualquer feriado nacional, estadual ou municipal ou ponto facultativo, até às 8 horas do primeiro dia útil subsequente. No âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça, o relator, deputado Mauro de Nadal, emitiu parecer pela rejeição da proposição por inconstitucionalidade formal, em razão da usurpação da competência administrativa e legislativa privativa da União para tratar sobre concessões, com fulcro no inciso 11 do artigo 21 e no inciso 4º do artigo 22, ambos da Constituição Federal de 88. Todavia, data vênia, contrariamente, entendo que a análise da matéria deve ocorrer sob o enfoque consumerista, pretendido pelo deputado autor, que objetiva, em última análise, o fortalecimento dos direitos do consumidor. Nessa outra ótica, há competência concorrente dos Estados para regulamentar as relações de consumo,
com fundamento nos incisos 5 e 8º do artigo 24 da Constituição Federal de 88. Ademais, não há como afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor da matéria em exame, uma vez que traz a definição legal desse serviço expressa em lei consumerista, nos termos dos seus artigos 3º, caput 4º, inciso 7º, 6º e o inciso 10º e 22. Na mesma senda, ressalto que a proibição pretendida ocorrerá somente quando o consumidor estiver impedido de obter, em razão do pagamento, o pronto restabelecimento do serviço, em face do expediente reduzido do prestador ou mesmo pela falta de expediente. Em vista disso, impõe concluir não haver invasão da reserva legal da União, o que permite ao Estado legislar de forma concorrente, ainda que a matéria envolva concessão, autorização, permissão de serviço público. Ante o exposto, quanto à análise afeta a este colegiado, voto pela aprovação do projeto de lei número 0179.5/2017. É o meu voto de vista. Em discussão, voto vista ao projeto de lei 179.5/2017. Voto vista, deputado Rodrigo Minotto, pela aprovação da matéria. No entanto, o deputado Zanei também fez pedido de vista, já devolveu. O deputado Mauro de Nadal, como relator, tem precedência. Eu, então, coloco em... O deputado Mauro vota pela rejeição, justificando no seu voto a competência federal para tratar da matéria. Eu coloco, então, em discussão. Senhor presidente. Deputado Mauro de Nadal. Se Vossa Excelência me permitir, eu gostaria de pedir vista em gabinete para analisar melhor o voto vista do deputado Rodrigo Minotto e ver se a gente consegue encontrar o caminho legal para, de repente, mudar meu voto. Mas, mesmo assim, só farei depois de um em gabinete, deputado Mauro de Nadal. Senhor presidente, então, trago aqui o parecer ao projeto de lei número 0263.0/2017, que declara de utilidade pública a entidade Associação Uruçanguense de Fotógrafos, Fotoclube de Uruçanga. O meu parecer, no âmbito desta comissão, é pela aprovação ao projeto de lei de autoria do deputado Manuel Mota. Em discussão, o parecer ao projeto de lei 263.0/2017, que declara de utilidade pública a entidade Associação Uruçanguense de Fotógrafos, Fotoclube Uruçanga. Autor, deputado Manuel Mota. Relator, deputado Rodrigo Minotto. Seu voto é pela aprovação. Em discussão, não havendo quem quer discutir, em votação, os que concordarem permaneçam como se encontra. Está aprovado. Parecer ao projeto de lei número 0241.5/2017, que declara de utilidade pública a Associação Bom Samaritano de Lages, de autoria do deputado Ismael dos Santos. Também preenchido todos os requisitos legais. Diante do exposto, voto pela aprovação ao projeto de lei 0241.5/2017. Em discussão, parecer e voto, deputado Rodrigo Minotto, ao projeto de lei 241.5/2017, que declara de utilidade pública a Associação Bom Samaritano de Lages, autor deputado Ismael dos Santos. Voto pela aprovação do relator, não havendo quem queira discutir. Em votação, os que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer ao projeto de lei número 0259.4/2017, que declara de utilidade pública a Academia Tubaronense de Letras de Tubarão, de autoria do deputado Zenem Ascari, e também constatei que a matéria atende os pressupostos regimentais a serem observados por esta comissão. Diante do exposto, eu voto pela aprovação ao projeto de lei. Em discussão, parecer e voto pela aprovação ao projeto de lei
259.4/2017, que declara de utilidade pública a Academia Tubaronense de Letras Acatu, de Tubarão. Autor, deputado José Ney Alberton Ascari. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordarem permaneçam como se encontram e está aprovado. Senhor presidente, eu peço para retirar de pauta esse parecer ao projeto de lei 0115.0/2017, até porque o relatório é um relatório mais extenso. Eu vou, como vai ficar em aberto a reunião da comissão, Okay. fique em aberto também o relatório desse parecer. Consulta o deputado Natalino Lázaro, ele tem alguma matéria para ser... Não, senhor presidente, pauta limpa. Ok. Bem, com a ausência do deputado Marcos Vieira, nós encerramos a pauta de hoje, convocando amanhã... Antes de deputado Mauro. Só justificando que nós não vamos encerrar, ela vai ficar em aberta. Exatamente, é o que eu iria falar. Eu quero fazer a devolução de vista. Eu tenho pedido de vista ao PL 81.7/2017, que dispõe sobre a instauração de processo administrativo pelo DETRAN para aplicação e cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Então, está aberto aqui o meu pedido de vista, o deputado Zé Ney e o deputado Amin. O restante já devolveu, então estou fazendo também a devolução do meu pedido de vista a essa matéria. É o projeto de lei 81. Tem vista, Vossa Excelência, deputado Zé Ney ainda. Eu também tenho vista, já devolvi vista, inclusive com voto, vista formal, e ele está na pauta do deputado Jean. Já estava na pauta do deputado Jean para hoje, então transfere-se para amanhã às 8 horas. E também quero responder ao deputado João Amin. Eu recebi aqui a informação e não tenho nenhuma condição de duvidar. O projeto de lei, segundo a assessoria do deputado Jean Kuma, encontra-se em gabinete do deputado Jean Kuma e no momento adequado, creio que amanhã, a indagação poderá ser feita diretamente a ele. A informação é que ele se encontra sobrestado em função das discussões que ocorrem em Brasília de reforma trabalhista, previdenciária, etc. Perfeito, presidente. Eu agradeço o seu esforço por esclarecer essa situação. Esse questionamento, obviamente, não foi nem feito diretamente ao deputado Valdir Cobalcini nesse momento, foi muito mais para responder à imprensa que, infelizmente, no final de semana, tanto na sexta quanto no sábado, não se manifestou, não conseguiu colocar nas linhas do jornal os fatos que vêm ocorrendo aqui nessa comissão, não só nas últimas 3 semanas, mas agradeço, presidente, a sua resposta. Bom, está não encerrada, mas pelo menos esta etapa suspensa, e convoco então amanhã às 8 horas da manhã a continuidade desta presente reunião. Muito obrigado.